Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do Céu, Espírito da Verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Jesus e os Homens 2, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 21 de maio de 1970. Compreendemos agora a maravilha que é a lei da evolução neste confronto de Jesus com os homens. Pode o Espírito da Verdade antecipar o que seremos no futuro? Chegou o momento desta explicação. Por sua natureza, o corpo que Jesus revestiu não foi mais que um espécime prematuro entre vós do organismo humano, tal qual virá a ser em alguns pontos do vosso planeta, para a encarnação de espíritos que terão atingido certo grau de elevação. Que a verdadeira ciência, isto é, aquela que não tem o preconceito da imobilidade, observe o passado e o que hoje é futuro, à medida que o tempo for correndo, e descobrirá os precursores materiais dessas organizações que, por enquanto, ainda parecem impossíveis. O homem, referimos-nos aqui à espécie e não ao sexo, pois do contrário designaríamos de preferência a mulher como sendo de organização mais adiantada. O homem, do ponto de vista fisiológico, se irá modificando, a matéria tornando-se mais fraca, o sistema nervoso mais desenvolvido, a inteligência mais precoce e ultrapassando muitas vezes a força física. O espírito, enfim, irá dominando a matéria e a carne diminuindo, à medida que o sistema nervoso se for desenvolvendo e a força vital animal, substituída pela força espírito-nervosa. Tais os indícios que vos prevenirão da mudança que se há de operar em vós. Todo o sistema se irá depurando pouco a pouco. No sangue espesso que circula em vossas veias, o fluido vital substituirá cada vez mais as moléculas corruptoras. O sistema nervoso se desenvolverá à custa da cobertura de carne, até o momento em que esta última, reduzida ao estado de simples película, acabará por desaparecer inteiramente, cedendo lugar a um envoltório fluídico tangível,
dissolúvel, sem abalo e sem sofrimento. Os próprios nervos, nesse ponto do desenvolvimento, se assemelharão aos finíssimos filamentos em cuja trama balouçam no ar os microscópicos insetos que os tecem no outono, filamentos a que dás o nome poético de fios da Virgem. Mudarão de natureza pouco a pouco, invadidos também gradativamente pelo fluido vital nervoso. Ganharão em flexibilidade e brandura o que forem perdendo em volume. Na mesma proporção aumentará a sua sensitividade, e harmonizando-se esta com o invólucro que os cobre, o conjunto acabará por ser o que, para nos fazermos entender, chamamos um perispírito tangível, um corpo igual ao dos habitantes de planetas mais elevados que a Terra. Agora é fácil fazer-vos compreender a vida e a nutrição desse corpo. Não conheceis, no reino animal, insetos constituídos de tal forma que seus órgãos se contentam, para alimentar o corpo, com o ar puro que os banha, com as matérias inapreciáveis para vós, contidas no orvalho que cai, gota a gota, sobre as folhas que os envolvem, gotas que eles, entretanto, não bebem, limitando-se a lhes aspirar as emanações? Tal o organismo do espírito que chegou ao ponto de revestir invólucro idêntico ao que Jesus tomou, porque esse corpo, de natureza perispirítica, era com relação ao Mestre, o mais grosseiro que a sua grandeza espiritual poderia revestir. Nas encarnações ou incorporações desse gênero, a absorção se efetua tanto pelos poros como pela respiração. O ser todo se nutre das substâncias sutis que o envolvem, que o penetram e lhe asseguram a manutenção. Passo a passo, chegareis lá. Estudai primeiro indivíduos fenomenais do vosso ponto de vista, uns que se alimentarão somente de água ou qualquer líquido insípido, outros que, contra todas as regras, não terão necessidade de alimento algum. Tais fenômenos, incompletos a princípio, apresentarão o aspecto de uma enfermidade. A ciência humana os estudará, experimentará e não descobrirá a chave do enigma. Depois, os casos se multiplicarão e a ciência acabará por admitir que certas combinações da natureza podem viver fora das leis orgânicas por todos conhecidas. Depois, ainda, será forçada a reconhecer que as exceções crescem ao ponto de formarem a regra. Disseminai o conhecimento do magnetismo total. Preparai as coisas de maneira a que, nas gerações futuras, se opere a emancipação espiritual. Depurai a matéria, purificai o sangue, carregando-o de fluidos, e ajudareis a libertação do espírito na sua luta e na sua vitória contra a matéria.